unidos pelo sacramento do batismo, nós queremos nos colocar no entorno desta mesa da palavra e da Eucaristia para celebrarmos o mistério de Deus que nos faz filhos e filhas muito bem amados do Pai. E para isso nós queremos voltar em primeiríssimo lugar a nossa atenção para aquilo que na segunda leitura da liturgia de hoje o apóstolo Paulo nos disse: há uma diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. É o Espírito de Deus que nos congrega nesta noite, é o Espírito de Deus que nos impulsiona para estarmos aqui no entorno destas mesas, é o Espírito de Deus que transforma aquilo que é duro, como o nosso coração, como cantamos na sequência de Pentecostes, numa matéria completamente aberta para a recriação de Deus. É o Espírito Santo quem santifica as matérias que nós trazemos e que traremos daqui a pouco e colocaremos sobre este altar, como o pão e o vinho, que pelo Espírito serão transformados em corpo e sangue do Senhor. É o Espírito Santo que veio sobre Maria Santíssima para que ela fosse a mãe de Deus. É o Espírito Santo quem deu sentido à vida de Sebastião, para que ele encontrasse plena realização, não somente no exército romano, mas sobretudo encontrasse realização em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, antes de mais nada, acreditando que é o Espírito Santo que impulsiona-nos para a esperança que é Cristo, antes de mais nada, vamos cantar, pedindo que este Espírito nos conduza, não só no dia de hoje, não só nesta noite festiva, não só durante este novenário, mas vamos pedir que o Espírito de Deus possa conduzir a nossa história, porque fora do Espírito Santo não pode haver santidade. E se nós estamos nesta novena, olhando para São Sebastião e pedindo para nós a graça da santidade, isto só pode ser possível no Espírito Santo. Fora do Espírito não pode haver santidade. Fora do Espírito Santo não pode haver igreja. Fora do Espírito Santo não pode haver esta festa que nos reúne aqui. Por isso vamos cantar Nós Descei Divina Luz, uma música conhecida e que nos prepara para abrir o nosso coração para esta reflexão. Cantemos juntos com o Ministério de Músicas, pedindo as luzes do Santo Espírito. A nós descei divina luz, toda a igreja, juntos, bem unidos. A nós descei divina luz, a nós descei desde o primeiro dia deste ano litúrgico. Se nós observarmos, acabamos de celebrar o ciclo do Natal. E neste ciclo, o que é que foi manifestado para nós?
foi manifestado para nós o amor encarnado, Deus feito homem. E na última semana nós começamos um novo tempo litúrgico, que durará basicamente até o final do ano, com uma pausa para o tempo da quaresma, o tempo pascal que nós já conhecemos. Durante todo este tempo, chamado tempo comum, nós iremos nos defrontar com a palavra de Deus, que nos chama à graça do discipulado, ou seja, a palavra de Deus que vai reforçar em nós a nossa condição de discípulos, lembrar todos os momentos que existe um mestre atrás de quem nós devemos seguir, e este mestre é aquele que foi apontado dias atrás por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus. Vocês lembram que São João Batista, durante este tempo do Natal, diversas vezes apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, não sou eu aquele que vocês esperam, mas é aquele que eu estou apontando, e eu não sou digno nem mesmo de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Pois bem, isto nós ouvimos no primeiro capítulo do Evangelho de João. Hoje, de modo providencial, a Santa Liturgia nos coloca no segundo capítulo de João, onde, de modo mais profundo, nós podemos conhecer quem é Jesus. E a história é muito conhecida. É a história do casamento que aconteceu em Caná da Galileia. Essa história é fascinante, sobretudo por causa das ausências que o Evangelho nos apresenta ou deixa de nos apresentar. Nós não sabemos o nome dos noivos. Alguém sabe o nome dos noivos dessa festa? Não sabemos. Nós não sabemos outros detalhes sobre qual era o grau de conhecimento entre a família de Jesus e a família dos noivos. Nós não sabemos a quantidade de servidores. Não sabemos o porquê de o vinho ter vindo a faltar. Nós não sabemos o que foi que aconteceu do ponto de vista prático para que este relato tenha sido trazido por São João no capítulo 2. O que nós sabemos, meus irmãos, é que mais do que um relato jornalístico, o que este Evangelho quer nos contar é sobre os sinais que nosso Senhor Jesus Cristo deseja plantar em nosso coração para chegarmos na hora máxima, no momento alto da sua vida, da sua revelação, para não termos dúvidas sobre quem é Jesus. Como começa a história? A história começa dizendo que teve um casamento na vila de Caná, distante a alguns quilômetros de Nazaré, onde vivia a família de Jesus. Prestem atenção. De um lado, diz o Evangelho, estava a mãe de Jesus presente. De outro lado, Jesus e seus discípulos também estavam presentes. Parece que o evangelista deixa claro que a mãe de Jesus, que não é citada em seu nome, estava ali presente junto de um grupo que fazia parte, conhecia a intimidade daquela casa. De outro lado, o evangelista diz que também Jesus e os seus discípulos estavam ali presentes nesta ocasião. De pronto, João diz que o vinho veio a faltar. E aqui seria preciso que nós gastássemos tempo que não temos para falar sobre a importância do vinho na cultura hebraica, no Antigo Testamento, para sabermos a importância e o lugar do vinho no interior daquelas famílias. Em todas as casas tinha pão, tinha vinho, tinha farinha, tinha azeite, mas tinha vinho, porque o vinho era um elemento unitivo, um elemento festivo, um elemento que congregava a família. No Antigo Testamento e também no Novo, o vinho era este elemento que manifestava a presença da alegria junto àquela família. É tanto que nosso Senhor Jesus Cristo quis, a partir do vinho, se fazer presente no meio de nós, quando, através do Espírito Santo, na missa, o vinho é transformado no sangue do Senhor, por causa da presença contínua do vinho na cultura hebraica.
Portanto, o vinho veio a faltar. Se para o Antigo e o Novo Testamento o vinho é sinal de alegria, sinal da presença de Deus, sinal da constância de Deus no meio das pessoas, se o evangelista diz que o vinho veio a faltar, o que é que veio a faltar? A alegria e a presença de Deus. Logo, a mãe de Jesus se manifesta, vai ao seu filho e diz: eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus, inclusive, alimenta muitas interpretações protestantes desonestas, dizendo que Jesus é grosseiro com sua mãe ao não tratá-la como mãe, mas como mulher. Porque Jesus diz: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Quando Jesus usa este apelativo mulher, ele não está sendo ignorante com sua mãe, mas está reconhecendo a dignidade mais profunda de Maria, que é ser humana, ser mulher, conforme diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele, nascido de mulher, veio para os seus, ou seja, nascido de uma mulher, recebe a humanidade. Portanto, em todo o Evangelho de João, nós não vamos ver da boca de Jesus este chamado de mãe, mas sempre de mulher. Jesus diz: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Qual é a hora de Jesus? Isso aqui nós vamos voltar daqui a pouco para entender. Qual é a hora de Jesus? Estamos ainda no capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus está dizendo: por que é que você está me dizendo isto? O que é que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. Não é esta a minha hora. E imediatamente Maria vira-se e vai até os servidores, aqueles que podem de fato dar cumprimento à sua ordem, porque Maria aparece aqui como a mãe dos servidores, como a mãe de uma igreja que é servidora. E por isso Maria olha para aqueles que ali estão trabalhando e diz: façam tudo o que ele vos disser. É impressionante que muitas pessoas tentam esvaziar o papel de Maria na história da salvação. E quando nós olhamos para as pouquíssimas palavras que saem da boca de Maria na Sagrada Escritura, nós olhamos para essa em primeiro lugar para entender que aqui está um mandamento de Maria para nós. Se alguém pudesse perguntar: o que é que Maria nos ensina? O que é que Maria ensina à igreja? Aqui está a resposta. Maria nos ensina, porque somos discípulos, Maria nos ensina a fazer tudo o que Cristo, que é mestre, nos disser. Aqui está, de fato, o lugar de Maria na igreja. Ela é aquela pedagoga que nos ensina uma distância de uma autorreferencialidade. Maria não chama a atenção para si, Maria não põe a evidência em si mesma, mas como primeira cristã, como primeira discípula, Maria coloca-nos como igreja num lugar de discipulado atrás do seu Filho Jesus. Por isso Maria está dizendo: obedeçam, escutem, façam o que ele vos disser. E o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Segue o Evangelho e nós escutamos os detalhes de João, que tinham 6 talhas de pedra colocadas aí para que os convidados pudessem lavar as mãos. Se tivéssemos tempo, nós poderíamos entender toda a cultura dos judeus de lavar as mãos, a cultura da purificação. O fato é que quando chegaram no lugar da festa, tinham 6 jarras com água, com mais ou menos 100 litros de água cada uma das jarras, para que todo mundo pudesse colocar a mão ali, lavar a mão, se purificar para poder entrar na festa. Jesus então pede que aquelas jarras sejam cheias, possam encher as talhas de água até a boca. E depois Jesus pede para que aquelas jarras sejam levadas ao mestre-sala, e quando o mestre-sala experimenta,
percebe que a água tinha sido transformada em vinho e não sabia de onde o vinho vinha, mas os que estavam servindo sabiam. O que é que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, é preciso que nós olhemos para o número das jarras. Quantas jarras estão aqui colocadas? 6 jarras. E o número 6 na Sagrada Escritura apresenta uma imperfeição. É tanto que no livro do Apocalipse, quando se fala da besta, do demônio, o número do demônio é exatamente 6, 6, 6. 666, que significa a imperfeição da imperfeição da imperfeição. E por causa disto, nós percebemos que naquela festa havia uma imperfeição. Aquele vinho que foi transformado era sinal de uma outra perfeição, é sinal de uma completude, é sinal de uma jarra que está faltando para completar o número 7, o número perfeito. E que jarra é esta da qual nós estamos falando? É a jarra que é o próprio Cristo, aquele que completa a festa de casamento. Ele vem se colocar como a 7ª jarra, ele vem se colocar como aquele que oferece vinho novo para a humanidade. É aquele que vem oferecer a alegria que não falta para todas as pessoas e para toda a humanidade. Cristo aparece aqui como aquele que completa a criação. É tanto que o número 7, trazido aqui de modo subjetivo por Cristo, ele é trazido desde o Antigo Testamento até o tempo da igreja. Basta olharmos para o Gênesis, em quantos dias o mundo foi criado, inclusive com o descanso. Basta nós olharmos para os dons do Espírito, que são 7. Basta olharmos para a criação e para os sacramentos, que são 7. Basta olharmos para Cristo, que hoje se coloca como a 7ª jarra, a jarra que brota para nós um vinho, que é sinal da aliança de Deus com cada um de nós. Este Evangelho, na verdade, meus irmãos, é a história da aliança que Deus sela amorosamente com cada um de nós. Deus nos trouxe aqui porque deseja selar uma aliança de amor conosco. É a história da primeira leitura que nós escutamos. Na primeira leitura, o profeta Isaías canta um cântico de elogio esperançoso a Sião, o monte Sião, onde está Jerusalém. E de fato, esta primeira leitura pode ser um elogio à geografia de Sião, falando à cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém, para além de uma cidade, pode ser a nossa igreja, porque Deus deseja celebrar uma aliança e a celebra em cada Eucaristia como a nossa igreja. Mas Deus também pode e quer celebrar uma aliança conosco, porque esta Sião podemos ser você e eu. A primeira leitura não fala somente de Jerusalém, que está lá no Oriente Médio. A primeira leitura não fala somente sobre a igreja, como se fosse algo externo a nós, mas a primeira leitura fala sobre você e sobre eu que estou aqui. Nesta primeira leitura, o profeta Isaías está dizendo que o tempo da distância acabou, que o tempo em que éramos e estávamos abandonados acabou, e por causa disto, este Deus, que em Jesus transformou a água em vinho, este Deus olha para nós, sem perguntar por onde nós andamos, olha para cada um de nós e diz: você é o meu predileto, você como igreja, como esposa, é a minha predileta. O Senhor, na primeira leitura, com voz forte, olha para nós e confirma isto. Mesmo que Jerusalém tenha se prostituído com outros esposos, mesmo que Baal tenha entrado em Jerusalém, mesmo que a prostituição tenha feito parte da história de Jerusalém, da igreja e de nossa vida, mesmo assim, Deus tem uma aliança de amor conosco e Ele não falha, porque Deus não é infiel. Se nós estamos falando aqui no Evangelho de um casamento,
nós podemos dizer que a história de Deus para conosco também é uma história de casamento. E se há alguém infiel neste casamento, não é Deus, mas somos nós, que tantas vezes elegemos outros esposos para nós no lugar de Deus. Sobre este relacionamento é que a Santa Liturgia fala para nós, ou seja, este Deus que, vendo o desespero daqueles noivos no Evangelho, este Deus que na primeira leitura é capaz de se esquecer do pecado de Sião e dizer: você é não abandonada, você é a minha querida, você é a minha predileta. Ele olha para nós hoje, reforça tudo isto, reafirma a aliança, olhando nos nossos olhos e diz: eu não me esqueço de ti. Como nós podemos nos esquecer deste Deus? Com tantas provas de amor, com a manifestação gloriosa de Deus, como podemos nos esquecer dele? Mesmo assim, meus irmãos, nós somos um povo de cerviz dura, de cabeça dura, porque Deus constantemente mostra a sua fidelidade, e nós constantemente somos infiéis. Vamos nos fechando em nosso egocentrismo, vamos nos fechando em nosso comodismo, vamos nos fechando em nossos pecados chamados de estimação, e é por causa disso que todos os anos a igreja nos propõe, por exemplo, que nós celebremos a festa dos padroeiros, que nós celebremos, por exemplo, a Eucaristia a cada domingo. Um dia desses uma pessoa disse: mas padre, eu estou cansado de ir à missa, porque eu vou para a missa e é sempre a mesma coisa. E eu disse: mas é óbvio que é sempre a mesma coisa, no sentido de que o rito é o mesmo. Por que é óbvio? É porque é sinal de que nós ainda não estamos prontos. Se mesmo nós que não estamos prontos, não estamos preparados, estamos desgostosos, por exemplo, de ir à missa, é porque é sinal de que Deus, com seu amor pedagógico, seu amor misericordioso, tenta nos lembrar em cada santo novo dia que nós precisamos ainda nos arrepender, voltar ao amor original para fazermos sempre de novo aquela primeira experiência de amor com Cristo. A missa, por exemplo, tem esse valor pedagógico de nos apontar sempre para os céus. E enquanto existir esta possibilidade de dia após dia voltarmos à igreja, nós vamos sendo alimentados com este desejo do céu que está aberto para nós. É por isso que, por exemplo, começamos o ano celebrando a festa de São Sebastião, para dizer: ainda estamos a caminho, ainda não estamos prontos. Eu preciso me lembrar das coisas do céu, eu preciso me lembrar de Deus, eu não estou pronto, e por isso preciso destes instrumentos, porque se não tivéssemos estes instrumentos, nós estaríamos perdidos num espaço e num tempo sem Deus. A missa, a festa, os santos, os sinais são instrumentos neste tempo e neste espaço para nós não nos esquecermos de Deus. Como nós começamos pedindo o Espírito Santo, é preciso que de novo nós voltemos em casa a ler a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, para estarmos convictos de que nós não estamos aqui somente como espectadores e voltaremos para casa como se nada tivesse mudado em nossa vida. Somente uma pessoa que não tem fé pensa assim, mas porque acreditamos, nós entendemos o Espírito de Deus que me trouxe aqui, mesmo sem eu perceber, vai agindo por dentro para que a minha vida seja uma oferenda ao Senhor Deus, como foi a vida de São Sebastião. Que nós possamos sair daqui com esta convicção: o Espírito de Deus age sem que eu perceba, mas age. Sem que eu perceba, o Espírito de Deus age em minha vida. Para isso é preciso que nós estejamos abertos.
Que a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, portanto, nos ajude a voltarmos para a nossa casa, voltarmos para a nossa vida com esta convicção: eu preciso do Espírito Santo para ser mais santo, porque fora do Espírito não há santidade. Não posso experimentar devoção alguma a São Sebastião fora do Espírito Santo. Não posso querer o milagre da transformação da água e do vinho de uma hora para outra sem o Espírito Santo, porque a hora de Deus é a hora exatamente do capítulo 19 de João, quando Jesus diz: eu tenho sede, e alguém leva para ele uma esponja com vinagre e põe em sua boca, e ele diz: a minha hora agora chegou. Veja que triste. O que é o vinagre, meus irmãos, senão vinho empodrecido, senão vinho que perdeu o seu valor? Cristo hoje no Evangelho dá para nós o melhor vinho. Ninguém conhecia de onde vinha aquele vinho, e nós oferecemos para o Senhor, tantas vezes por causa de nossa infidelidade, vinho empodrecido. O que é que nós queremos oferecer ao Senhor? Peçamos ao Espírito de Deus que nós não ofertemos a Ele o pior de nós, que não ofereçamos ao Senhor o vinho podre da nossa vida, mas que esta festa, no início deste ano, seja a oportunidade para nós dizermos: Senhor, eu quero te ofertar o que de melhor eu tenho. E o que é que de melhor você tem? É o seu tempo, é o seu dom, o seu trabalho, é a sua liderança, é a sua capacidade de catequizar, é a sua capacidade de evangelizar, é a sua capacidade de falar com os jovens. O que é que de melhor você tem e você está escondendo? Nós não podemos oferecer ao Senhor vinho podre, vinagre, como no capítulo 19 do Evangelho de João, mas como o Senhor que nos deu o melhor de si, que nós saiamos com esta convicção da noite de hoje aqui desta igreja: o que de melhor eu tenho, eu te ofereço, Senhor. Afinal, disse Maria: façam tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.